Aleluia. Jesus é fiel. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Oportunidade maravilhosa de estar aqui nessa noite, juntamente com o pastor Hélio, as irmãs, o Derivaldo, né? Derivaldo, presbítero Alfredo, sua esposa, a evangelista Zefinha. Permita-me aqui, bispo, parafrasear o texto, juntamente com a igreja, porque o senhor abordou aqui um texto significativo, que é Salmos de número 119, verso 105, né? Que é o texto referente que Davi ele diz: luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés, né? Então, Salmo de número 119, verso 105. Esse é o texto. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui eu quero ser bem prudente e rápido, né? Com um comentário à luz da Bíblia. Poder tomar assento, amém? Poder tomar assento em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Aqui vamos entender que o salmista Davi, ele está expressando, atribuindo a Deus louvores, adoração, né? E ele expressa dizendo que Deus, ele é a luz para o caminho e lâmpada para a sua caminhada, para os seus pés, né? Então ele está se referindo aqui à mensagem divina. Ele está confiando na mensagem de Deus, na Torá, nas promessas de Deus. Era a base de Davi, né? Então aqui nós encontramos um texto muito interessante, porque Jesus, ele é a nossa luz, não é verdade? Ele é a nossa luz nos dias atuais, e ele diz que aquele que anda com ele, na verdade, anda na luz. Então, Davi, nós encontramos na história de Davi, que ele teve altos e baixos, sim, teve altos e baixos. E segundo a história, Davi, ele foi perseguido pelo seu rival, chamado Saul, 21 vezes, aproximadamente 21 vezes, Saul tentou tirar a vida de Davi, né? Uma perseguição implacável, que na psicologia chama assim, que é psicose maníaco-depressiva, mania de perseguição. Então, Saul, movido de ciúmes, de inveja de Davi, aí começou a persegui-lo e tentou tirar-lhe a vida por volta de 21 vezes, mas não conseguiu, porque Davi confiava no Deus de Israel. Amém? Confiava no Deus de Israel. Era a confiança de Davi, era o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus também. Glória a Deus. Mas, historicamente analisando, vamos entender que as tribos de Israel, cada uma, nosso bispo, ele mais que nunca ele é o nosso professor, mas as tribos de Israel, cada uma delas tinha a sua bandeira, né? Por exemplo, vou aqui resumir a mensagem. Por exemplo, a tribo de Benjamim, então, a qual Saul fazia parte, a tribo de Benjamim, então, tinha lá a bandeira, que era o lobo. O lobo, olha só. A tribo de Judá tinha como bandeira, vocês acho que já ouviram, tinha como bandeira o leão. Amém? Amém. Então nós vemos aí que a tribo de Benjamim tinha como bandeira o que eu falei? O lobo. E a tribo de Judá tinha como bandeira o leão. Então nós vemos aí que há desde o início um confronto. Aí o lobo, ele se materializa espiritualmente, né? O maligno se materializa ali em Saul, que começou a perseguir a Davi. Então o lobo querendo destruir. E nos dias atuais nós temos o lobo, que é o nosso inimigo, né? Satanás, é o diabo. Ele se materializa para poder perseguir a igreja. E Davi, sendo da tribo de Judá, fazendo parte, né, tendo ali como a bandeira o leão, então Davi que confiava em Deus, então o leão, nós sabemos que o leão
é o principal da floresta, né? E o seu rugido, na verdade, faz estremecer tudo. Então, Jesus Cristo, falando de Jesus, ele veio da tribo de Judá. Por isso ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Mas nós temos aí, claro, várias perseguições que Davi, situações diversas que ele passou, né? Mas o inimigo de Davi não foi o urso, não foi. O inimigo de Davi não foi Betseba, né? A qual ele pecou ali. O principal inimigo de Davi foi o lobo, que se materializou em Saul, perseguindo para querer impedir os planos, os projetos divinos. Mas o leão da tribo de Judá, a qual Davi confiava, superou todas as perseguições, e o nome do Eterno foi glorificado em toda as trajetórias de Davi. Dê glórias a Deus por isso. Aleluia! Porque o leão da tribo de Judá está aqui nessa noite. É o leão da tribo de Judá que protege o nosso bispo nas estradas, que revela, que inspira os projetos ligados ao ministério. É o leão da tribo de Judá chamado Davi, que guarda a família do presbítero Alfredo. Glória a Deus. É o leão da tribo de Judá que guarda a vida do pastor Wellington, da pastora Kátia. É o leão da tribo de Judá que guarda os obreiros, que faz parte desse ministério. É o leão da tribo de Judá que está aqui nessa noite, e o seu rugido está se manifestando. Isto é a sua presença. O Espírito Santo está aqui trabalhando no nosso meio, porque a ordem é para marchar. E nós sabemos, baseado em Mateus, no capítulo 5, onde Jesus ele sobe em um determinado lugar, estrategicamente ele começa a falar, o vento leva a mensagem a todos que estão abaixo dele, e Jesus vai falando sobre as bem-aventuranças. E no verso 10 e 11, aí Jesus ele vai falar, eu estou resumindo, ele vai dizer assim, ó, e por que causa serão perseguidos? Por que causa falarão mal de vós? Mas alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão. Aleluia. Amados, enquanto estivermos aqui nessa terra, o lobo, o mesmo que se apossou de Saul, vai querer sempre se levantar para querer impedir das pessoas de devolver o dízimo, de ofertar, de fazer voto, de estar em comunhão com a igreja, de participar da ceia, de se envolver com as coisas celestiais. O lobo sempre vai querer atrapalhar, mas o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o qual venceu a morte na cruz, esse sim chama, capacita, envia, e ele diz, como está escrito em Mateus 28, 20, parte B, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Essa promessa é para discípulos, seguidores, obedientes à sua palavra. Aleluias. Esta promessa é para aqueles que se desbruçam diante do Senhor, reconhecem as suas debilidades, suas fraquezas, e não se prostra diante do mundo, diante da dificuldade, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Um texto aqui que todos já conhecem de cor, Josué capítulo 1, verso 8 e 9. Não te disse eu, ser forte e corajoso, e faz o quê? Medita na minha palavra dia e noite, para que seja próspero no teu caminho. Glória a Deus. Então, amados, quando nós obedecemos, ainda que precisamos acertar. Para poder concluir aqui, eu quero
aplicar, fazer um breve comentário, uma ilustração. Lá nos Estados Unidos, na base aérea lá nos Estados Unidos, na NASA, lá destampa-se, bem grande, uma abelha, hein? Olha só o significado. E essa abelha, se nós formos analisar direitinho, por que a abelha, o símbolo da NASA com a abelha dos Estados Unidos? A abelha, nós sabemos que ela tem um corpo robusto, correto? Ela é bem, arquitetada, robusta. Mas as asas da abelha, se a gente for analisar, é esse aqui, ó, pequenininho. Tem um corpão, mas as asas pequenininhas. Mas ela consegue o quê? Voar. E de encontro que o néctar, isto é, a flor, para absorver ali, se alimentar, cuidar da sua colmeia. E tem uma que é rainha da colmeia. E aí está o símbolo lá na NASA, nos Estados Unidos, uma abelha. E trazendo para nós. Às vezes nós não merecemos nada do nosso Deus, por méritos. Somos como uma abelha, todo desajeitado, mas pela fé e confiança no nosso Deus, assim como Israel nos dias atuais, tem alguns erros, mas está acertando o alvo, tem plena consciência do seu território lá, está buscando o seu território, dominar ali, aproveitando o momento. Assim somos nós. Nós somos desajeitados, muitas coisas precisamos acertar na nossa vida. Sim, vamos acertar, mas nunca desistir de voar. Aleluia. Ainda que sejam poucas nossas forças, mas vamos voando em busca do néctar, que é o nosso alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Voar de casa, vir para a igreja em busca do néctar, palavra de Deus, se alimentar. Sair de casa ou do trabalho, vir para a igreja congregar, participar da ceia. Sair de casa e convidar os familiares, os parentes, os vizinhos, para vir cultuar, buscando o néctar, que é a força que nós absorvemos através da palavra de Deus. E aqui para fechar, o salmista Davi, ele expressou: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho, a tua palavra, e lâmpada para os meus pés. Então vamos confiar no Senhor e vamos ir em busca do néctar, isto é, fazer a vontade dele, porque ele tem promessa e ele vai cumprir para todos aqueles que obedecem a sua palavra. O lobo, ele se levanta, mas ele é tragado pelo leão da tribo de Judá. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas de Glória a Deus. Glória! Aleluia! Diga amém, meus amados. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Presbítero Fredo faz a oração. Glória a Deus.